Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Há uma música, cantor brasileiro já falecido, Raul Seixas, chamada Metamorfose Ambulante. No texto dessa música ele canta o seguinte: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E mais adiante, na letra dessa música, ele canta: quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Metamorfose, quando relacionada à biologia, é uma mudança rápida de forma, de estrutura e de hábitos. Quando falamos sobre a vida humana, a metamorfose pode ser uma transformação de costumes. Mas o que isso tem a ver com a vida cristã? À primeira vista, parece que nada. Mas para entendermos melhor essa relação, vamos olhar o texto de Oséias, que nos leva a refletir sobre a nossa realidade de constante infidelidade e mudança de atitude em relação a Deus. No livro de Oséias, somos lembrados da triste realidade de um povo que se desviou dos caminhos do Senhor, que se voltou para a idolatria e que abandonou a aliança que Deus havia feito com eles. Ao refletirmos sobre essas palavras antigas, não podemos deixar de pensar na atualidade da mensagem que ela nos traz. Vivemos em um mundo repleto de idolatria. As pessoas buscam seus desejos egoístas, negligenciando muitas vezes a vontade de Deus. A triste realidade da infidelidade humana persiste e somos desafiados a examinar o nosso próprio coração e as nossas ações diante do nosso Deus. Estamos constantemente em cima do muro. Afirmamos ser filhos de Deus e agimos como amigos do mundo. O livro do profeta Oséias conta como a sua própria história é um símbolo profético para o que Deus fez com o seu povo. Para entendermos melhor, precisamos olhar o contexto deste livro. Deus pediu que o profeta se casasse com uma mulher infiel. E os filhos que ele tivesse então com esta mulher seriam chamados de filhos de uma infiel. O texto bíblico de Oséias, capítulo 1, versículo 2, diz: o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Esse livro de Oséias é um compilado de 25 anos de pregação daquele profeta em Israel. E o profeta escreve neste livro como Deus o ordenou que amasse aquela mulher infiel e a recebesse de volta. Isso demonstraria para o povo como Deus tem agido diante da infidelidade deles, os aceitando de volta, mesmo quando se prostituíam com falsos deuses. O casamento violado e restaurado, os filhos, tudo na vida do profeta Oséias é um símbolo profético contando a história do povo de Israel. Deus tem sido como um marido fiel a Israel. Os resgatou da escravidão, os levou ao Monte Sinai, fez uma aliança com eles e pediu que fossem fiéis a ele. Os trouxe para a terra prometida, a terra que emana leite e mel, e eles levaram tudo aquilo que Deus lhes havia dado em sacrifício a outro Deus, ao pagão Baal. Assim, Deus tinha uma razão legítima para terminar a aliança com o povo e se divorciar de Israel. Mas, ao invés de fazer isso, ele vai buscar Israel. Ele vai e renova a aliança com eles. E ele faz isso por causa do seu amor, por causa da sua compaixão e fidelidade. Diante
da infidelidade e da idolatria do povo, Deus continua dando oportunidades para o povo se arrepender. No capítulo 5, versículo 15, o profeta registra as palavras de Deus. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei, até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. E no capítulo 6 nós temos o relato daquilo que o povo pensava. Venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Mas esse era um arrependimento fingido. Eles continuavam constantemente buscando em reis estrangeiros, em deuses falsos, a confiança, a esperança. Enquanto eles estivessem em idolatria, não adiantaria buscar a Deus, pois eles permaneciam em cima do muro, oferecendo sacrifícios a Deus e, ora, a falsos deuses. Eles diziam que queriam conhecer a Deus, mas eles não se empenhavam em se relacionar intimamente com esse Deus. É como conhecer alguém de vista, saber o seu nome, o que ela faz, onde ela trabalha, mas nunca ter conversado com essa pessoa, ter tido uma relação mais próxima. Assim era o povo com Deus. Eles diziam conhecer a Deus, mas não se relacionavam intimamente. E a resposta de Deus a isso é a seguinte: o que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como um orvalho que seca logo de manhã. Eles eram uma metamorfose ambulante. Ora adorando Deus, trazendo sacrifícios a Ele, ora adorando falsos deuses. Envia profetas para anunciar a destruição, caso não se arrependessem. E Deus faz isso. Ele envia castigo sobre o povo para que eles voltem para Ele. O Salmo 119, nos versículos 65 a 72, que nós lemos há pouco em nossa liturgia, diz: se Deus não tivesse me castigado, eu não aprenderia a seguir os seus mandamentos. Deus é claro como: eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o povo me obedeça. E é sobre esse texto que Jesus faz referência no capítulo 9 de Mateus, quando ele é criticado por estar comendo e bebendo com pessoas consideradas de má fama. Diz Jesus: vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Procurem entender. Claro que Deus pediu sacrifícios no Antigo Testamento, mas Ele pede que esses sacrifícios sejam feitos de coração e não da boca para fora, apenas de palavra. Deus quer que o povo desça do muro e escolha um lado, o seu lado. Deus quer que sejamos sinceros em nossa adoração, não como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de doutrina, como diz Paulo aos Efésios. Pessoas metamorfoses ambulantes vivem constantemente mudando de pensamento. Ora buscam a Deus e geralmente quando estão em meio a aflições, mas quando vem a calmaria, pulam para o outro lado do muro e adoram outros deuses. A comida, o trabalho, seus prazeres pessoais, suas necessidades, o dinheiro. Tudo aquilo que é colocado como prioridade na nossa vida torna-se o objeto da nossa adoração, torna-se o nosso Deus. Assim, nós nos tornamos como aqueles fariseus que estavam criticando Jesus por comer com pessoas consideradas de má fama. Aqueles judeus eram hipócritas, buscavam Deus apenas quando lhes convinha ou quando estavam em período de dificuldade, permanecendo assim também em cima do muro, dizendo ser filhos de Deus, mas amigos dos prazeres do mundo.
E aqui entra a pregação da lei. Deus envia mensageiros para pregar a lei ao seu povo. Uma lei que fura o coração, fere o orgulho dessas pessoas hipócritas e faz com que voltem para ele. Há uma frase que é atribuída a Tertuliano, um dos pais da igreja, que diz: a justiça é a plenitude da própria divindade, manifestando Deus como um Pai perfeito e um Mestre perfeito. Um Pai em sua misericórdia, um Mestre em sua disciplina. Um Pai que ama e tem compaixão dos seus filhos. Um Mestre que disciplina através da sua lei. Essa mensagem enfatiza a necessidade de uma postura autêntica e consistente em relação à fé, evitando a hipocrisia, evitando o apego aos prazeres mundanos. Também ressalta a importância da lei divina como uma ferramenta de transformação interior que nos faz retornar a Deus. No Catecismo Menor, Martinho Lutero escreve uma breve explicação de cada mandamento, onde ele inicia dizendo: devemos temer e amar a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E esse amor que Deus quer de nós deve ser sincero, não fingido. Deus não busca sacrifícios, mas fé, obediência, sinceridade. E no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, vemos Jesus juntando-se a pessoas de má fama. Ele os recebe como estão, mas eles não permanecerão assim. Diz Jesus: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. A doença deles é o pecado. Aqueles que reconhecem a necessidade do médico procuram a cura. Mas aqueles que insistem, que têm saúde, que não precisam do médico, o fazem não porque estão sadios, mas porque teimam em reconhecer a doença. Estes que estavam com Jesus estavam conscientes dos seus pecados. Os judeus eram hipócritas orgulhosos, achavam que não tinham pecados, que eram melhores do que os outros. Jesus senta-se à mesa com pecadores, não porque eles merecem, mas porque ele, Jesus, é misericordioso. Ele quer os pecadores incluídos no seu reino. Mas eles não permanecerão assim. Ele os chama ao arrependimento sincero. Jesus pede que os fariseus procurem o significado da frase: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Jesus chama essas pessoas à fé. Essas pessoas que estão conscientes da culpa. Pessoas que não ficam em cima do muro, que não são metamorfoses ambulantes, ora estão de um lado, ora estão do outro, mas que se agarram à fé e à esperança, mesmo quando não há motivo para isso. O orgulho, a hipocrisia só destroem a fé e a esperança e coloca sobre falsos deuses a confiança. Mas pelo Evangelho, Cristo chama os pecadores ao arrependimento para que o Espírito Santo faça uma metamorfose na mente deles, para que saiam de cima do muro e permaneçam no caminho que Deus apresenta como o único caminho que leva ao céu. Caminho este que é Cristo. Esses textos falam de salvação, justificação por meio de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 22, Paulo fala que Abraão foi aceito por meio da fé. Ele diz que as palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. E isso acontece por causa de Cristo, que foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que fôssemos aceitos por Deus. A salvação é um presente de Deus, concedido a cada cristão por meio da fé. Como Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé.
E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Somos aceitos por Deus, por meio da fé, pelos méritos de Cristo, não por sacrifícios oferecidos. Deus quer de nós um coração sincero, puro, que confia tão somente nele, abandona a idolatria, o orgulho e a hipocrisia, que sai de cima do muro e se considera tão somente filho de Deus e deixa as coisas do mundo para trás. A mensagem bíblica nos lembra que Deus deseja um relacionamento genuíno com cada um de nós. Ele busca corações sinceros, dispostos a abandonar a idolatria e a hipocrisia, colocando a confiança exclusivamente nele. Deus não está interessado em rituais externos ou sacrifícios vazios, mas sim em uma adoração que brota do íntimo, da sinceridade do coração. E ao observarmos a postura de Jesus durante o seu ministério terreno, vemos como ele acolheu e se aproximou de pessoas consideradas indignas, pecadoras. Ele ofereceu perdão e esperança a todos os que reconheciam a necessidade do médico e estavam dispostos a se arrepender e seguir a ele. Jesus não apenas compartilhou refeições com essas pessoas, mas compartilhou o seu amor, que transforma a vida dos pecadores, que chama a uma vida de fé e devoção verdadeira. A ênfase desses textos está em compreender que a salvação é um presente de Deus, concedido por sua graça e recebido por nós pela fé em Cristo Jesus. Não é algo que podemos alcançar com os nossos esforços ou os nossos sacrifícios, mas é um dom gratuito de Deus. E a nossa resposta, então, a essa graça deve ser um coração sincero, que abandona o pecado, as prioridades mundanas e entrega-se totalmente a Deus. E é importante ressaltar que essa entrega sincera não implica em uma perfeição imediata, mas sim em um processo contínuo de transformação e crescimento espiritual. À medida que nos rendemos a Deus, que confiamos nele, o Espírito Santo trabalha em nós, renovando a nossa mente, moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo. Nesse processo, somos chamados a abandonar o comportamento inconstante, a hipocrisia, a busca dos prazeres passageiros em favor de uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Portanto, a mensagem central desses textos é que a salvação é alcançada pelos méritos de Cristo e Ele nos dá de graça. Essa fé genuína nos leva, então, a uma vida de entrega sincera, que abandona a idolatria e a hipocrisia e nos leva a buscar uma comunhão íntima e transformadora com Deus. É um convite para abandonar o muro da indecisão, seguir Cristo, confiando em sua graça, buscando viver uma vida de amor, obediência e adoração verdadeira. Que Deus, Espírito Santo, nos capacite e nos dê um coração puro e sincero para adorar a este Deus. Ada.